preço de dor. O sangue inocente por mim derramado é a maior história de amor. Debaixo dos seus pés o inferno e a morte, sua obra completa por mim. No terceiro dia se moveu a pedra, seu corpo não estava ali. A história da cruz, minha história mudou. O sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou, aleluia. Seu corpo esmagado pelos meus pecados pagou o meu preço de dor. O sangue inocente por mim derramado é a maior história de amor. A história da cruz, minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou, aleluia. A história da cruz, minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou, aleluia. A história da cruz, minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou, aleluia. 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 Em breve as trombetas
ao Deus vivo, todo-poderoso, ao Rei dos Reis, Senhor. Exalte aquele que vive para todo sempre. Jesus. Senhor. Obrigado, Jesus. A história da cruz, ficar isso, Minha igreja. história mudou. Aleluia, Sangue Jesus. de Jesus Obrigado, me Jesus. salvou. Santo. Tudo pago foi. Jesus. Nada devo mais. Nada. Sim, me salvou. Aleluia. A história da cruz, minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou. Aleluia. Sim, me salvou. Aleluia. Sim, me salvou. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado uma vez mais. Queremos te exaltar, queremos glorificar, papai, glorificar ao Senhor por essa obra completa, essa obra maravilhosa, essa obra extraordinária, Senhor. Algo, Pai, que jamais havia acontecido na vida do homem, de uma mulher. Papai, muito obrigado por esse privilégio que nós temos de poder chamar o Senhor de Pai, o Criador dos céus, da terra, do universo, de todas as coisas, papai. E nós podemos chegar diante do Senhor com essa total confiança, papai. Total confiança que o Senhor sempre nos ouve, sempre está aí para se manifestar, manifestar a bondade, manifestar a misericórdia, Senhor, manifestar a graça, manifestar o favor do Senhor sobre as nossas vidas, papai. Pai, muito obrigado por uma vez mais termos essa oportunidade de estarmos juntos e termos essa liberdade de podermos cultuar ao Senhor, de podermos expressar a nossa gratidão, de podermos manifestar o nosso louvor, dizer o quão bom é podermos estar aqui, Senhor, Pai, junto como família, papai, junto aos nossos irmãos, irmãs, Senhor, papai, a todos nós que somos famílias do Deus vivo e todo-poderoso. Fizemos parte dessa obra linda e maravilhosa. Papai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado uma vez mais pelo Teu Santo Espírito que está em nós, que habita em nós, que é o nosso ajudador, aquele que nos ensinará, papai, nos ensina toda a verdade, papai. Muito obrigado, Espírito Santo, que o Senhor tenha total liberdade para estar ministrando em cada vida aqui presente. E esse poder, nessa autoridade também que nos foi dado, Pai, eu quero declarar desde já sobre o meu irmão, a minha irmã, sobre aqueles que estão nos assistindo, ouvindo essa mensagem. Pai, se alguém enfermo nesse momento, que ele receba, Pai, saúde plena em todo o seu físico agora, papai, desde a cabeça até a planta dos pés, ele receba saúde plena. Papai, aquele que está no hospital, que está num leito de enfermidade, que está ali, Senhor, diagnosticado com uma doença que aos olhos humanos, Pai, talvez não tenha cura, não tenha o que fazer, mas isso não significa nada diante do Senhor, ó Pai, porque o Senhor é aquele que nos deu todo o poder e autoridade, e em Cristo já foi vencida essa enfermidade, já foi vencida essa dor, e por isso nós declaramos saúde plena agora, a cada vida aqui presente e aqueles que estão nos ouvindo e assistindo, em nome do Senhor Jesus. E desde já venha, Senhor, a manifestação da glória do Senhor com saúde plena, Pai, em cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém.
Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Você pode se assentar, por gentileza. Sintam-se abraçados. Obrigado pela equipe poderosa. Glória a Deus. Você está feliz? Podemos cultuar a Deus, com certeza é uma alegria, né? E a gente tem esse privilégio já há mais de mês. A gente soube ontem lá no Paraná, só que as igrejas foram liberadas e outros estados ainda nem podem, ainda nós já, graças a Deus, né, podemos já estar aqui já algumas semanas já tendo esse culto presencial. Então é motivo de gratidão para nós, né, louvar a Deus também por esses privilégios que nós temos tido, né, graças a Ele. E reforçando então essa semana, né, então você viu os avisos, né, na quarta-feira, então iniciam as aulas da FATEM presencial. É uma escola, né, que tem tocado a nível mundo, né, então vários países, né, estados têm sido, famílias, vidas têm sido edificadas através dessa ferramenta poderosa. Então você pode participar também de algumas aulas nesse período de maio até junho, gratuitas, né, onde você pode conhecer a FATEM e também estar logo então fazendo a sua inscrição, se assim você desejar. E também na quarta, então, temos esse tempo da evangelização, um encontro também para toda a igreja, né? Não é só para algumas pessoas, mas todos que quiserem estar presentes podem vir ouvir mais a mensagem também sobre essa questão, né, de nós fazermos a diferença na evangelização, né, conhecendo quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? E os grupos familiares também continuam da forma como nós temos conversado com os líderes. Então, são várias formas, né? Você que faz parte de um grupo familiar, procure o seu líder, entre em contato, não se distancie, né? Mas esteja cada vez mais juntos. Nada pode nos separar desse amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Também quero ainda deixar um abraço também, né, os que estão em casa, né, os nossos irmãos e irmãs que são no grupo de risco, né? Outro dia falando com uma irmã Maria Ferreira, ela disse, pastor, mandou pegar o dízimo, a oferta. Ela disse, avisa para a igreja porque eu não estou indo. Ela disse, pode deixar a dona Maria aqui, a gente dá um recado. Ela é muito preocupada, né, com a ausência dela, e eu sei, a gente sabe não só dela, mas de muitos irmãos que, né, são impossibilitados, mas logo eu creio que vão estar junto conosco novamente, podendo aqui, como igreja, estar adorando a Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 em diante. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Título da mensagem, como eu reconheço o Cristo? Como que eu reconheço Jesus? Você já fez essa pergunta? Aquilo que Jesus ele fez para os discípulos. Jesus ele estava revelando, nesse contexto aqui, ele estava revelando verdades mais profundas. Nós sabemos que estava falando sobre o estabelecimento da igreja indestrutível, falando do corpo, falando daquilo que jamais seria abalado, jamais seria destrutível, né? E estava se aproximando o dia da sua morte,
Se você ler, você vai ver que estava se aproximando o dia da morte de Jesus Cristo, estava se aproximando o dia, ou seja, que ele precisava revelar fatos sobre a ressurreição, coisas que eles não haviam vivido até então, ninguém havia vivido ainda esse cenário. Jesus estava se aproximando dos dias finais dele sobre a terra, como homem, e ele precisava então, precisava passar a revelar algumas verdades mais profundas para os discípulos. Ele pergunta para Pedro para conhecer o que vai acontecer. Ele diz para Pedro para o que iria acontecer dentro da cronologia do tempo. Então, o primeiro lugar que eu quero trabalhar nessa noite, profundidade. O que quer dizer isso? Profundidade. Eu falo de mim, eu creio que na sua vida, na nossa vida, é preciso que nós conheçamos a Cristo, a Jesus, em profundidade. Você concorda com isso? Eu creio que, como Jesus Cristo faz essa pergunta para os discípulos, nós também devemos conhecer a Cristo, conhecer Jesus Cristo na profundidade. Jesus diz aqui nesse texto, o que as pessoas dizem a meu respeito? Veja que ele faz a pergunta para Pedro, ele faz a pergunta para os apóstolos, ele diz, deixa bem claro, o que as pessoas, elas estão, primeiro ele começa assim, o que as pessoas dizem a meu respeito? O que vocês têm ouvido, né? Vocês têm andado por todas as aldeias, no meio da multidão, e Jesus diz, com certeza vocês têm ouvido muitas coisas, as pessoas falando a meu respeito. E o que elas dizem a meu respeito? O que elas têm falado a meu respeito? Aí eles disseram, uns dizem que você é João Batista. E o que ele quer dizer com isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que eles achavam que Jesus podia ser uma continuidade da lei. Uma continuidade da lei, por isso eles começam a falar, uns dizem que você é João Batista, quer dizer, eles entendiam que Jesus era uma continuidade da lei, daquilo que João Batista veio fazer. Outros, eles achavam, então outros dizem aqui de Elias, falando no profeta maior da Bíblia, que foi arrebatado, você conhece a história, nas carruagens de fogo, e eles criam que ele poderia ser também Jeremias, o profeta mais combatido e mais desprezado. Se você for ler, conhecer um pouco da história dos profetas, você vai entender o que eles estavam falando ali. E assim a gente pode ver nesse cenário aqui assim. Eles criam que Jesus poderia ser esse, portanto havia muitas controvérsias a respeito de Cristo. Naqueles dias, como nos nossos dias, existem vozes, existem muitos que dizem muitos caminhos, muitas, entre aspas, verdades que as pessoas anunciam nos nossos dias. Naqueles dias também não era diferente. E Jesus, depois que ele faz a pergunta para os discípulos em relação ao que as pessoas, elas entendiam, como as pessoas viam Cristo, Jesus disse, qual é para vocês a verdade maior? É isso que ele estava dizendo, o que representa para vocês? Qual a verdade maior? Porque o povo, eles não tinham uma percepção. Nós vimos bem claro, nosso irmão Anderson fazendo muito bem colocada essa passagem, do que as pessoas, não importa o que as pessoas de fora nos vejam, como elas nos veem, importante como nós nos vemos diante de Deus. Isso é importante, não importa como é que você pode dizer que você é um filho, não importa se você não entenda que eu sou filho, mas eu sei que eu sou filho de Deus, e por eu ser filho de Deus, eu me movo dessa forma. Isso é muito importante para nós entendermos quem nós somos, não é o que as pessoas falam a nosso respeito, mas nós sabermos quem nós somos, nosso DNA, a nossa identidade, Então o povo, ele não tinha uma percepção, ele não tinha um perfil a respeito de Jesus, e ele diz, mas Pedro, para você, o que é que eu represento? Veja, ele faz uma pergunta, primeiro, o que as pessoas dizem, depois que ele diz, as pessoas dizem isso, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, e aí Jesus ouve, e agora eu faço a pergunta para você, Pedro, como você me vê? Como você me reconhece? Como você tem entendido a minha presença entre vocês? E ele diz, então, Pedro diz, tu realmente és Deus. E Jesus diz, bem-aventurado, Macários, do original grego, bem-aventurado, feliz. Então, é uma pessoa que tem conhecimento perfeito de quem Jesus verdadeiramente é, de quem eu sou. Por isso, Jesus diz, não foi carne e não foi sangue.
Veja que Jesus está falando. Quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, Jesus diz, em outras palavras, bem-aventurado, feliz você é. Por quê? Porque essa revelação que você tem de mim não foi uma revelação carnal, não foi uma revelação do homem. Ele deixa bem claro, essa revelação veio diretamente do Pai. Amém? Revelação do Pai. Quem te revelou foi o Pai. Então significa que a revelação de Jesus, ela não chega à nossa mente, no nosso coração, por uma pesquisa bibliotecária. Não é você ir pesquisando numa biblioteca, não é você pesquisando em livros, não é você pesquisando em vários lugares, principalmente hoje com a facilidade que nós temos da internet, você pode em questão de segundos buscar uma pesquisa avançada sobre vários determinados assuntos. Mas essa revelação não nos chega dessa forma. A revelação de Jesus não vem através da carne dos homens, essa revelação não vem pela inteligência humana. A revelação de Jesus Cristo, ela nos é dada mediante a manifestação do Espírito Santo em nós. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso. Somente pela manifestação do Espírito Santo que nós verdadeiramente reconhecemos quem é o Cristo. Nós podemos pesquisar muitas coisas que têm o seu valor, mas não o valor para nos mostrar verdadeiramente quem Jesus Cristo Ele é. E Ele deixa bem claro, não foi carne, não foi algo natural, mas foi uma revelação do próprio Pai, do próprio Espírito de Deus. Veja em João 14, no versículo de número 26, o Evangelho de João 14, versículo de número 26, que fala do Espírito Santo, e aqui Jesus estava falando antes da partida dele, também num outro contexto, ele diz, mais o Conselheiro, está falando do Espírito Santo, quer dizer, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, uma vez com mais convicção, todas as coisas, e fará vocês lembrarem tudo o que eu diz. Veja que os discípulos, quando Jesus ele revela a partida deles, logo eles pensaram, o que vai ser de nós? O que vai ser da nossa vida? Nós caminhamos esse tempo, abrimos mão de tudo, deixamos todas as coisas para caminhar contigo, e agora você está dizendo que você vai partir, como que vai ser a nossa situação? E Jesus ele deixa bem claro, mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará, ou seja, ele está falando num cenário que antes dele partir, quando Jesus parte, quando ele morre, ele ressuscita, depois você pode ver lá em Atos, onde que foi o dia de Pentecostes, lá foi derramado o Espírito Santo, e ele veio para ficar para sempre. Para sempre. E ele deixa bem claro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, veja a obra do Espírito Santo na vida de um homem, de uma mulher que crê em Deus. Ele ensinará a vocês todas as coisas. Não são algumas coisas, mas todas as coisas. Tudo que você quiser saber, o Espírito Santo, ele está na minha vida, ele está na sua vida para nos ensinar. Para nos ensinar, meu amado, ouça, para quem tem Cristo como Senhor e Salvador, ele já recebeu o Espírito Santo. Muitas pessoas, pastor, ora por mim para que eu tenha mais do Espírito Santo. Não, você já recebeu o Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo. Você tem que aprender a se relacionar com o Espírito Santo. Essa é a verdade. Veja que todas as pessoas que já receberam Cristo na sua vida, receberam o Espírito Santo. Quando receberam o Espírito Santo, pastor, o que significa o Espírito Santo? Você recebeu o próprio Jesus, Ele mesmo que habita na sua vida. É Ele que age na sua vida. Então o Espírito Santo nos foi dado, e uma das áreas de atuação, se é assim que eu posso dizer, é nos ensinar sobre Jesus. Ouça, é nos ensinar sobre Jesus Cristo, sobre a obra completa da cruz. Quantas pessoas, às vezes, ela pensa, eu tenho Espírito Santo só para ter uma manifestação de algum dom, de cura, de milagres, enfim, receber alguma atuação no seu físico, assim que de repente ele seja como que arrebatado aqui da terra, tenha as suas experiências. Lógico, o Espírito Santo ele pode fazer isso e muito mais, mas a função, em outras palavras, a ação dele na nossa vida é nos ensinar sobre Jesus.
Nos ensinar sobre Jesus é nos ensinar sobre uma obra completa. Quem esteve na quinta aqui no seminário Crescendo na Graça e no Conhecimento, um pouco a gente comentou sobre isso, sobre a nossa verdadeira liberdade. A liberdade que nós temos que Cristo conquistou na cruz. Como que eu vou conhecer essa minha liberdade? Quando eu dou lugar para o Espírito Santo me ensinar sobre a verdade. Então veja que ele vai nos ensinar todas as coisas que dizem respeito a quem, pastor? A Jesus. Tudo que diz respeito a Jesus, a obra completa. Então o Espírito Santo ele foi nos dado para nos ensinar. Então eu e você, que nós ouvimos a mensagem, quantas pessoas, eu falo isso porque a gente ouve, né? A gente não é, graças a Deus, a gente tem 2 ouvidos, a gente acaba ouvindo, mesmo que algumas coisas a gente não gostaria de ouvir, mas a gente acaba ouvindo. Quantas pessoas elas têm dificuldade de ouvir uma mensagem, principalmente quando se fala de graça, favor imerecido, quando se fala de justificação, quando se fala de santificação, quando se fala que nós somos perfeitos em Cristo Jesus, quando se fala do milagre da cruz, quando se fala que somos filhos, as pessoas têm dificuldade de entender. E o que elas fazem com essa mensagem? Simplesmente elas jogam fora. Por ela não entender, ou ela joga fora, ou ela começa a criticar quem está ensinando. Em vez de ela pegar aquela mensagem e dizer: Espírito Santo, me ensina sobre essa questão. Eu não consigo entender, Espírito Santo, que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Ele tirou. Espírito Santo, eu não consigo entender porque eu fui ensinado tantas vezes sobre o pecado, uma vez pecador, pecador para sempre, uma vez salvo, pode-se perder a salvação. Como é que é esse Espírito Santo? Veja que Jesus disse que ele ia nos enviar o conselheiro, o ajudador, que nos ia ensinar todas as coisas. Então ouça isso, meu amado, minha amada, quando você ouve uma mensagem que você tem alguma dúvida sobre alguma questão, peça para o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me ajuda nessa área aqui. Eu não consigo entender, uma vez justificado para sempre. Porque eu falho, porque às vezes eu erro, às vezes eu sou uma pessoa um pouco... que se tornou um pouco inadequada, que falou alguma coisa, enfim, Espírito Santo, como é que isso age na minha vida? Então o Espírito Santo, ele está aí para nos ensinar todas as coisas. Ah, pastor, eu não consigo entender essa questão de dízimo, de oferta, se Deus não precisa do meu dinheiro, por que eu tenho que trazer? E aí primeira coisa, Espírito Santo, você não tem que trazer. Ele já vai te mostrar bem claro, você não tem que fazer nada, porque Jesus já fez tudo por você. Mas então por que eles falam? Por que eu preciso? Por que eu trago? Por que as pessoas levam? Elas levam porque elas entenderam a gratidão da obra de Cristo nas suas vidas, reconhecem o quanto Jesus tem sido bom na vida delas e reconhecem que é uma forma de, como nós ouvimos, entender que o maior sempre abençoa o menor. Então o Espírito Santo não precisa criar uma confusão não, porque eu ouvi o pregador tal, fulano de tal, e é um bambambam da era, e ele falou sobre isso. Você tem dúvidas sobre aquela questão? Fale com o Espírito Santo, com certeza. Isso aí, você pode sair dessa noite, desse lugar, com essa certeza. Ele não vai mentir para você. Ele não vai te enganar também. Ele não engana ninguém. Pastor, mas eu escutei o fulano, eu sei que é um grande enganador. Aquela pessoa, aquele ser pode estar debaixo de uma influência de engano, mas o Espírito Santo nunca nos engana, nunca mente, jamais ele deixa uma dúvida. Ouça, dúvida, mentira, engano e tantas outras coisas não são da feitura do Espírito Santo, são de Satanás. Mas o Espírito Santo, diz Jesus mesmo, ele vai nos ensinar em toda a verdade. Toda a verdade em relação ao seu casamento, o Espírito Santo vai te revelar. Toda a verdade em relação à sua família, o Espírito Santo vai te revelar. Toda a verdade em relação às tuas finanças, suas empresas, seus negócios, o Espírito Santo ele vai te ensinar todas as coisas. Em relação à palavra, Deus, o que serve para nós no nosso tempo, o que não serve para nós, o que é lei, o que é graça, o Espírito Santo ele vai te ensinar. É fácil, você não precisa querer jogar, apontar para as pessoas. Não, consulte o Espírito Santo. Você pode, em qualquer instante, você pode chegar, Espírito Santo, me ajuda. E ele vai estar sempre pronto para te ajudar, sempre para te ensinar. Então, tire as dúvidas com ele. Antes de rejeitar a mensagem, converse com ele. Ah, essa doença, Espírito Santo, mas Jesus levou toda a doença lá na cruz e agora eu estou acometido com essa enfermidade. E aí, Espírito Santo? Ele vai te mostrar, ele vai te ensinar.
Primeiro que ele vai dizer que essa enfermidade já foi cravada na cruz, que essa enfermidade é uma injustiça no seu corpo. Se você entender uma injustiça no seu corpo, você vai dizer, ok, isso não faz parte da minha vida, e você vai seguir conforme sem aquela enfermidade. Ele não vai dizer, olha, essa enfermidade é a vontade do Pai. Se você ouvir essa voz dizendo que é a vontade de Deus, chuta que é o demônio querendo falar com você, te enganar. Porque Deus não pode ir contra a palavra dele. O Espírito Santo não pode falar aquilo que não é a verdade, aquilo que não está na palavra. A palavra diz que Jesus Cristo levou todas. Como ele diz que o Espírito Santo vai nos ensinar em todas as coisas, ele também diz que toda enfermidade, toda dor foi cravado no corpo de Jesus Cristo. Não foi cravado na cruz. Na cruz podia ser cravado os pregos, foi cravado no corpo de Cristo Jesus. Quando se diz que todas as pisaduras, por causa da pisadura do sofrimento de Cristo eu sou sarado, essa pisadura no original do hebraico você vai entender por causa desta aliança que Cristo tem com nós. Isso significa pisadura, significa a aliança que Cristo tem com nós, por causa dessa aliança eu sou curado. Então, quando vem a vontade do Pai, você pode rejeitar naquele exato momento, porque com certeza não é a vontade do Pai. Então, o Espírito Santo ele sempre vai nos ensinar na verdade. Ah, pastor, e esse demônio que não larga do meu pé, o que eu faço? Tome uma posição. Mas é que ele vem toda hora, vem querer me falar. Diz, olha, aqui, eu tenho ouvidos aqui para ouvir o que é do Pai, aquilo que é o Espírito Santo. Sai daqui, demônio. Pastor, e ele sai? Sai. Se você manifestar quem você é, ele vai embora, naquele exato momento. É só você nem bater o pé, só dizer, sai daqui, capeta. E pronto. Aquela voz de acusação, quando vem uma voz que te acusa, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem a função de acusador. Sempre quem acusa é Satanás. O Espírito Santo nunca vai te acusar. Ah, não, mas pastor, olha bem, eu fiz isso e ele veio me acusar. Não, não. Ele só vai te mostrar quem tu és, o que Cristo fez por você, aquilo que está acessível a você. É assim. É assim, dessa forma o Espírito Santo ele vai agindo na nossa vida, né? Pastor, esse problema financeiro e esse vírus, pastor, é de Deus, não é de Deus, é do capeta, o que é, pastor? Com certeza não é de Deus. Com certeza você tem que estar bem claro que assim, mas é Deus querendo chamar o povo. Se Deus precisasse de um vírus para chamar o povo, por que ele enviou Jesus para morrer naquela cruz? Ele tem que fazer duas obras, uma envia Jesus para morrer, mas Jesus não foi suficiente, agora vou mandar um vírus para chamar para o povo acordar. Chuta, meu irmão, chuta que isso não convém, isso não vem de Deus. Essas besteiras, essas mentiras, nós não podemos aceitar. Jamais, jamais. Pastor, essa situação financeira, esse problema conjugal, familiar, né? A palavra, Deus ele quer falar através de nós, através da palavra, ele fala através do Espírito Santo. Então, cada situação que a gente possa estar vivendo, então eu preciso saber quem Jesus é para mim. Por isso, Jesus ele pergunta para os discípulos, primeiro ele pergunta, o que o povo diz a respeito de mim? E se você perguntar para o povo o que eles pensam sobre Jesus, você vai ouvir talvez as coisas que eles ouviram e outras coisas. Agora Jesus ele pergunta, mas e agora e vocês? O que vocês, como você me vê? Como vocês me conhecem? O que vocês têm visto nesse tempo que eu tenho andado junto com vocês? Eu preciso saber quem Jesus ele é para mim, o que é mostrado. Então, muitas vezes, Jesus de Nazaré, o Jesus da Via Cruz, o Jesus que apanhando, o Jesus cuspido, o Jesus sendo julgado, o ministério de Jesus, né, nos 33 anos, 3 anos de ministério, Jesus teve 3 anos conosco, tudo isso a gente sabe. Mas todas essas coisas não mudam a vida de um homem e de uma mulher. Não muda eu saber que Jesus teve 3 anos, o ministério dele foi em 3 anos. Não muda a minha vida saber que ele morreu com 33 anos. Não muda a minha vida saber simplesmente que ele era o Jesus de Nazaré, que morreu lá e tal, e passou por tudo que ele passou. Isso tudo não muda. Eu preciso ter o conhecimento. Veja 2 Coríntios 5,16, que o apóstolo Paulo ele fala bem claro para a nossa vida. 2 Coríntios 5, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, ele está falando aqui de modo que, de agora em diante, de modo que agora em diante do quê? Agora em diante que você teve um encontro com Cristo. Esse é o contexto que você pode ver bem claro.
de modo que de agora em diante que eu sou uma nova criação, que Cristo vive em mim, ninguém mais consideramos a ponto de vista humano. Ainda que antes, veja, ainda que antes, passado, tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Ele diz aqui numa outra tradução, é que assim, ninguém conheçamos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Veja que ele está falando para um povo que havia se convertido, que havia conhecido Cristo segundo o quê? Segundo a carne. Quer dizer, segundo a vida de homem que ele estava aqui na terra. Segundo, Jesus, eu vi um dia, ele estava com fome, outro dia Jesus estava com frio, de repente Jesus estava lá no monte orando, de repente Jesus estava lá apanhando. Eles conheciam Jesus da carne. E Paulo está dizendo agora, a partir desse momento que vocês tiverem um encontro com Cristo, você não deve mais ficar lembrando do Cristo da carne. Mas agora é um outro Cristo, agora um outro Jesus Cristo, conhecemos agora não segundo a carne, não mais desse modo. Então existe algo muito mais amplo do que Cristo da via cruz, o Cristo do tribunal, o Cristo da cruz, o Cristo sangrando, o Cristo da coroa, o Cristo do chicote. Realmente existe algo muito mais profundo que deve ficar claro na minha vida, que deve ficar claro na nossa vida. Então não é saber coisas a respeito de Jesus, mas é conhecê-lo em profundidade. Amém? Conhecer Jesus em profundidade. Veja Romanos 8, versículo 17. Romanos 8, versículo de número 17. Se somos filhos, você crê que é filho? Filha de Deus? Crê nisso? Amém? Então é para ele que Paulo está falando para as nossas vidas. Então, se nós somos filhos, então nós somos herdeiros. Esperava que você desse um glória a Deus bem animado, né? Você tem uma herança aí, né? Então, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, da sua glória. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo, se eu sou filho, se eu sou filha, ouça, eu não serei, talvez um dia, quem sabe? Não, ele diz, nós já somos herdeiros. Nós já somos herdeiros. Muitos estão querendo herdar essa herança só quando chegar no céu. E no céu não é lugar para nós herdarmos. Nós herdamos essa herança desde o dia que nós confessamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. A partir daquele momento eu tenho acesso à herança, toda a herança que Cristo, Ele conquistou para mim na cruz. Toda herança. Veja, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, se com Ele sofremos, pastor, agora me diz aqui, quando que eu sofri com Cristo? Quando nós sofremos com Cristo? Quando Ele sofreu para ir para a cruz, todo o sofrimento de Cristo Jesus, todo o sofrimento naquele momento que Ele estava indo para a cruz, quando nós cremos ali com Ele, quando nós cremos em Jesus, nós já estamos sofrendo com Jesus. Nós estamos sofrendo aquele sofrimento que Ele sofreu por nós. É isso que Paulo está dizendo. Muitos estão passando por um momento de dificuldade e está dizendo, já que Jesus sofreu, eu também tenho que sofrer. Mas o sofrimento que o apóstolo Paulo está falando aqui é o sofrimento que Cristo sofreu para que nós pudéssemos ser salvos. Então, naquele sofrimento nós já estávamos juntos. Porque se com Ele sofremos, com Ele também morremos, com Ele ressuscitamos e com Ele estamos assentados nas regiões celestiais. É assim que funciona. E as pessoas dizem, não, pastor, eu tenho que sofrer porque Cristo sofreu. Tudo que Cristo precisou sofrer, eu e você não precisamos sofrer mais. Hoje, né, não criticando ninguém, mas hoje uma notícia que nem se sabe a verdade, mas muitos já se afastam. Quanto mais se souber que de repente ali na frente tem que ser chicoteado, tem que ir para uma cruz, vai para um calabouço, vai para uma cadeia, vai para uma solitária. Então imagina, pastor, mas eu sei que muitos irmãos já passaram por isso, muitas pessoas já viveram isso, mas não se compara ao sofrimento de Cristo. Todos os sofrimentos, mesmo que alguns foram mortos, foram torturados, como diz na galeria dos heróis de Hebreus 11, assim, muitos foram cerrados ao meio, muitos perderam a vida, ou seja, mas nada disso se compara ao sofrimento de Cristo.
Somente Jesus podia suportar tudo aquilo que ele suportou. Então, quando ele suportou tudo aquilo, nós suportamos junto com ele. É a mesma coisa como eu fui eleito antes da fundação do mundo. Antes da fundação eu já fui eleito, pastor, mas eu nem tinha chego aqui na terra, já tinha sido eleito? Sim. Por quê? Porque Deus quis assim. E pronto. Pastor, mas eu não concordo com isso. Então, vai falar com o Espírito Santo. Porque é isso que está dizendo. Antes de Jesus morrer aqui embaixo há 2000 anos atrás, ele já tinha morrido já antes de que haja luz. Antes de Deus falar em Gênesis, haja luz, Jesus já tinha morrido. Apocalipse 13:8 diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes dele vir aqui para a terra, antes dele passar todo esse cenário, ele já tinha morrido. Porque Deus, ele nunca é pego de surpresa. Nunca é pego de surpresa. Ou seja, quando o homem caiu lá no Éden, ele já sabia o que precisava ser feito. Ah, pastor, por que Deus ele faz assim? Não sei. É uma questão que ele é Deus. E é soberano, e com o soberano não tem que crer. Tem que crer. Então, veja, se com ele sofremos, então muitos, por não conhecer quem é Jesus Cristo, ele quer sofrer aquilo que, não, porque Jesus, ele sofreu aquilo também. Não, meu irmão, você não precisa mais. Mas o que eu faço com essa situação agora? Espírito Santo, o que queres me ensinar nesse cenário agora? Ele vai te ensinar, ele vai te mostrar algo que você com certeza vai sair muito mais forte. Muito mais. Antes de vir para cá orando no meu a sós com Deus, digo, Deus, nós não vamos sair mais fracos, nós vamos sair muito mais forte dessa situação. A igreja não vai, pastor, porque eu ouço, né, pastor, mas o povo está se acomodando em casa, o povo está só na internet. Não, nós vamos sair muito mais forte. Não veio uma situação para nos tornar mais fracos, não, mas é mais fortes, é mais unidos, é mais convictos, é mais sedentos, é mais famintos, é mais, é muito mais, nunca é menos, é mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, porque Deus ele nunca faz nada para, em outras palavras, para a gente perder, mas sempre é para ter mais, sempre para ganhar, no sentido, porque Cristo, tudo que Ele fez, foi para que nós pudéssemos ser beneficiados, amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Eu preciso conhecer, saber quem é Cristo para mim, amém? Não é o que os outros pregam, mas eu preciso saber o que Jesus representa para mim. Você precisa, meu irmão, como um desafio na sua vida, nessa semana, mergulhe um tempo, né? Mergulhe um tempo na presença de Deus, num sentido assim, né? Que eu quero conhecer-te mais. Não fique com aquilo lá, porque eu ouvi o fulano pregar, porque eu ouvi o ciclano pregar, porque o fulano... Meu irmão, minha irmã, busque de Deus conhecer quem Jesus Cristo é para você, o que Ele representa na sua vida. Não seja roubado, não seja roubada. Ah, pastor, eu graças a Deus nunca sofri um assalto. Você talvez esteja sendo assaltado todos os dias. Não a mão armada, mas a palavra que foi liberada. Palavra que tem te assaltado, tem te roubado. Não, essa é a vontade de Deus mesmo. Sofra que nem um gafanhoto. Você tem que, sei lá, tem que ser aquele como o pó, tem que ser lambido lá. Não, porque Jesus ele era rico, se fez pobre. Então ele se fez pobre, eu tenho que ser pobre, miserável. Não. Ele deixou para que nós pudéssemos ser ricos, ter abundância, ter provisão. E a pessoa, pastor, está sendo assaltado, roubado. Muitas vozes têm te roubado aquilo que Cristo tem te dado. E por isso a pessoa vive na miséria. Veja Romanos 7,4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Veja que o apóstolo está falando, o apóstolo Paulo, também vós morrestes relativamente ao quê? À lei. Ele está falando nesse cenário aqui de lei e de graça, então ele está falando de Jesus Cristo. Vocês morreram relativamente à lei, por meio de quem? Do corpo de Cristo, por meio da obra de Cristo.
por meio de uma obra completa, veja, para pertencerdes a outro. Você já entendeu isso aqui? Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou, veja, aquele que ressuscitou, não era aquele que estava simplesmente andando aqui sobre a terra, mas aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Veja que ele está falando, então, para esse cenário das pessoas que ele estava falando, enquanto eles não entenderem aquilo, ele não consegue frutificar para Deus. Todas as obras que eles estavam cometendo em relação à lei, que assim, não frutificava, não dava vida. Mas a partir do momento que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês agora, por meio da morte, por meio do corpo de Cristo, vocês morreram relativamente para pertencer ao outro, para pertencer a Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que a gente frutifique para Deus. Então, assim, as coisas do tempo da carne, do judaísmo, diz o apóstolo Paulo, morreu. É isso que ele está falando, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se eu não sei quem é Cristo para mim, eu não vou frutificar para Deus. Você já pensou? A nossa vida ela passa muito rápida, né? Muito rápida aqui nessa terra. Então imagina o tempo que nos resta, quando eu tenho esse entendimento de quem é Cristo para mim, eu vou estar frutificando para Deus. Enquanto que eu não tenho esse conhecimento, eu não frutifico. E Paulo está deixando bem claro, enquanto eu não entender que eu tenho que abrir mão de um para, em outras palavras, receber o outro, que assim, então se eu não conheço quem é Cristo para mim, eu não frutifico. Ah, para que precisa trazer uma cesta básica? Quando já se viu, se os caras querem comer, que vão trabalhar. Mais uma campanha, e mais isso, e mais aquilo. São formas da gente entender o que Cristo fez na minha vida, eu quero repartir com outras pessoas. Eu quero repartir. Pastor, mas eu tenho um pouco. Mas com certeza o teu pouco não se compara aos de Tessalonicenses que fizeram todo um estardalhaço assim, para poder ofertar na vida das pessoas. A Bíblia diz que eles eram profundamente pobres, profundamente, ou seja, nem se compara com aquilo que nós temos. E eles fizeram tudo, lutaram para poder ofertar, para poder investir, para poder ajudar outras pessoas, porque eles entenderam, nós não somos mais escravos da lei, hoje nós servimos a Cristo, hoje Cristo faz parte da nossa vida e nós queremos frutificar para Deus. Se eu não entendo isso, eu não frutifico. E não é com muito que se frutifica, começa com pouco, aquilo que Deus tem nos dado, se aquilo já não parar nas nossas mãos, ah pastor, mas eu não fui chamado muito para a evangelização, porque mais alguém foi até você falar de Cristo, foi ou não foi? Ah pastor, eu não sei me expressar muito bem, mas você tem um cartãozinho, tem uma irmã aqui, que ela tem um xerox da oração para confessar Jesus Cristo, aquele xerox, agora eu mandei fazer 1000 cartõezinhos ali assim já com a oração, com o endereço, tudo ali assim para entregar, pastor, porque ela chegava em alguns lugares que as pessoas eram impactadas lendo a oração, e as pessoas do prédio todo pediram, eu posso fazer xerox para dar para todas as pessoas do prédio fazer essa oração? Mas é com um xerox só. Por quê? Porque ela entendeu quanto Jesus é bom na vida dela. Quanto Deus é importante na vida dela. Quantos milagres Deus já fez na vida dela. Na família. No ônibus. Pessoas que a sociedade rejeita, que quando ela vai sentar do seu lado, você já levanta para sentar para o outro e diz, Espírito Santo, como é que eu vou falar do teu amor para essa pessoa? Pessoas que servem a Satanás, que fazem trabalhos, de repente senta do lado, ela diz, como é que eu vou falar para essa pessoa? O Espírito Santo só mostra, só entrega, quer fazer essa oração comigo? Não, mas eu já tenho uma religião. Não, mas não estou falando de religião, estou só falando de Cristo Jesus. Quando é que vai se ver essa pessoa? Talvez nunca mais, mas é importante que nós estamos fazendo uma semeadura, que vai ter uma colheita, que um dia quando nós chegarmos na eternidade vamos ter uma colheita enorme, ou seja, quando nós frutifiquemos para Deus. Isso é fácil, isso é simples, qualquer um de nós pode fazer. Às vezes a gente fica preocupado em imitar as coisas que Jesus fazia. Às vezes tem pessoas que se preocupam em imitar o que Jesus fazia. Ah, ele sofria, eu tenho que sofrer. Jesus fazia jejuns, eu tenho que fazer jejuns. Se Jesus lutava com o diabo, eu tenho que lutar com o diabo. Mas isso era o cumprimento da lei. Isso era o cumprimento da lei. Agora Deus vem através de Paulo e diz assim, nós somos chamados para pertencer ao outro.
Nós somos chamados para pertencer a outro, então não ao Jesus que jejuava, não ao Jesus que lutava com os demônios, que enfrentava os fariseus, não, o Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Por isso que ele diz, não conhecemos mais Jesus o segundo a carne, mas segundo aquele que morreu e que ressuscitou. É isso que ele está falando aqui, assim, pastor, o senhor quer dizer tudo que Jesus fez foi errado? Não, ele fez para um cumprimento. Ele cumpriu para que nós não precisamos fazer mais aquilo que eles faziam. Em Jesus é o fim da lei, ele cumpriu toda a lei, ou seja, todo o ritual, todas as regras, tudo que aquelas pessoas tinham que fazer para ser perdoadas, Jesus fez. Então, se ele fez, eu não preciso fazer. Se ele morreu na cruz por todos nós, eu não preciso morrer na cruz para salvar alguém. A obra dele me alcançou, a obra dele é suficiente na minha vida, amém? Então, se nós conhecermos o que ressuscitou, nós vamos dar fruto para Deus. Se você conhecer aquele que ressuscitou, você vai frutificar para Deus. Pastor, eu já estou ficando velho, já estou ficando idade. E o que eu fiz? Meu irmão, não importa a sua idade, minha irmã, não importa a sua idade. Importante se você entender o que Cristo ele fez por você. Qualquer ação sua em prol, ou seja, daquilo que Cristo fez por você, você está frutificando. Talvez muitos, eu gostaria de ser um pastor, um líder, cuidar de um grupo familiar, enfim, fazer parte Tudo isso é possível, tudo isso tem o seu valor, mas nós podemos fazer muito mais no nosso dia a dia, muito mais no nosso dia a dia, junto às pessoas que Deus nos coloca. São tantas oportunidades que Deus ele nos dá, e nós vamos manifestar quem nós somos a partir do momento que nós entendermos quem Jesus é para nós. Se eu não entender, pastor, mas e todo esse cenário, pastor, e essa situação toda? Lembra da semana passada? Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Se Deus ele não te guardar, meu irmão, não tem quem vai te guardar. Não tem. É Ele que nos guarda, Ele que nos sustenta, Ele que cuida de cada um de nós. Então, é possível uma pessoa frutificar para Deus sem conhecer aquele que ressuscitou por Ele? Dificilmente. Não tem como frutificar. Pastor, mas eu sei que a pessoa está fazendo um monte de obras. Se você fazer FATEM, você vai descobrir que aquelas obras lá são tudo obras mortas, obras sem valor. Nós precisamos fazer as obras vivas, obras, ou seja, que verdadeiramente são feitas porque a pessoa conhece aquele que morreu por ele naquela cruz. Então, meus amados, se não é mais o Cristo na carne, mas aquele que ressuscitou, então o que aconteceu com a Bíblia Sagrada? Qual foi o fato que estabeleceu a fronteira dali para trás e dali para frente? Qual foi o fato? Houve uma mudança na lei e houve uma mudança no sacerdócio. E é algo poderoso que a gente vai aprender numa próxima oportunidade, querendo Deus, assim Deus permitir. Amém? Você pode se colocar de pé, por gentileza. Você foi edificado, edificada. Glória a Deus. Algo poderoso para nós estarmos entendendo mais e mais. E ser firme, nas nossas convicções, ter certeza, clareza, quem nós somos, aonde nós estivermos, independente do lugar, eu preciso entender mais e mais quem eu sou. Quando você levanta as mãos para adorar a Deus, não porque às vezes a pessoa do Ministério da Música pede, levante as mãos, igreja, mas quando você entende, você não precisa se mover quando alguém fala, mas isso é espontâneo na sua vida. Você levanta as mãos, você se dobra, você, enfim, vem para as celebrações, não porque se eu não for, o meu líder vai pegar no meu pé, não. Com certeza o teu líder, eu me alegro muito em poder ver vocês aqui assim, mas me alegro muito mesmo, não só vocês, mas outros, mas você é filho, você é filha. Importante como o Pai, Ele se alegra com você. Isso é o mais importante. Nós nos alegramos com a sua presença? Lógico que sim. Gostaríamos que todos estivessem aqui assim. Mas isso não vai diminuir o nosso amor por essas vidas, como o Pai não diminui o amor dele por nós.
Outra semana eu estava na chácara, como eu faço semanalmente, tem um dia, quando Deus me permite ir para lá, eu tiro um dia para meditar na palavra, para estar lá, tendo um a sós com Deus, um sentido, né, de mais liberdade. E numa dessas a gente sempre vai para preparar a mensagem, para ter uma revelação, ter alguma coisa. E em um daqueles dias, nesses últimos agora, nos últimos minutos antes de vir para Blumenau, novamente me veio simplesmente o que Deus Ele é. Deus Ele é amor. Só isso. Quando eu entendi isso, poxa, Deus Ele está em qual estado verbal? Ele é. Deus, Ele é amor. Ele não foi amor. Ele não será amor. Ele é. Só isso. Eu saí da chácara, meu Deus, que revelação que eu tive hoje. Pastor, mas o senhor é pitoco, né, pastor? Não sabe que é presente. Talvez eu estava bem pitoco até ali. Bem pitoco, num sentido. Mas quando eu entendi essa revelação que Ele é, a minha vida começou a mudar mais ainda. Só isso, saber que Ele é. Ele não será, Ele não foi, mas Ele é. Ele é amor. E não é amor filéus, não é o amor eros, mas é o amor ágape. O amor que só Ele pode, só Ele verdadeiramente é. E esse amor foi derramado nos nossos corações já. Esse amor já foi derramado. Como nós já recebemos o Espírito Santo, então nós temos tudo o que nós precisamos, tudo. Só que enquanto eu não entender quem eu sou, ou quem é Cristo na minha vida, talvez eu fique muito aquém e digo, Deus, quando é que o Senhor vai me amar? Mas Deus, mas eu já te amo. Então aumenta esse amor, não tem como aumentar. Eu acho que então tem como tirar, não tem como tirar. Eu sou amor. E eu sou, mas e agora nesse momento que eu estou passando de luta, de dor, que eu errei, que eu caí e tal. E Ele diz, eu continuo sendo amor. Eu continuo sendo quem eu sou, eu não mudo por causa das circunstâncias, eu não me movo por causa dessas situações. Eu sou quem eu sou. Eu sou amor, eu sou saúde, eu sou a abundância, eu sou a paz, eu sou a sabedoria, eu sou a prosperidade, eu sou a solução, eu sou a segurança, eu sou aquele que guarda, aquele que te cuida, aquele que te sustenta, eu sou. E eu sou de eternidade a eternidade, antes de você ter nascido, antes de você ter sido gerado, eu já sou. E eu já tinha algo grande preparado para você, já tinha algo poderoso para a sua vida. Eu sou, eu não serei, eu já sou. Não é circunstâncias que vão me mover, que vão me moldar. Eu sou acima de tudo, acima de todas as coisas. Creia nisso, feche os teus olhos. Pai, obrigado uma vez mais, Senhor, porque o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos ensinando a conhecer um Cristo, Jesus, não segundo a carne, não segundo as tradições humanas, não segundo muitas situações que Ele teve que fazer para cumprir a lei, mas hoje nós temos esse privilégio de conhecer aquele que ressuscitou, aquele que morreu, ressuscitou, deu a vida em prol das nossas vidas. E por isso nós somos gratos ao Senhor, ó Pai. E que nós que nós já temos o Espírito Santo, ajuda-nos, Espírito Santo, mais e mais. Ajuda nós, aquele que está nos vendo, aquele que está nos assistindo agora. Ajuda esse amado, essa amada, esse querido, essa querida. Ajuda ele, Espírito Santo, a mostrar verdadeiramente quem é Jesus, o que Jesus fez por esta vida, o quanto ele amou essa vida, o quanto Ele amou ao ponto de se entregar por essa vida. Se entregar totalmente, abrir mão totalmente em prol das nossas vidas. Em prol das nossas vidas.
Talvez alguém nessa noite esteja presente aqui e diz: eu também quero esse Jesus. Eu até hoje conhecia a religião, mas a religião não mudou a minha vida, a religião não mudou a minha família, a religião não mudou o meu casamento, a religião não transformou nada na minha vida. Então você está no lugar certo, você que nos ouve, você que nos assiste, ouça isso. Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, morreu por você naquela cruz. E Ele morreu por você, você mesmo que está ouvindo, você mesmo que está nos vendo, você mesmo que está aqui presente, passou por mim, mas o Senhor nem conhece a minha vida, com certeza eu não conheço a sua vida, não conheço a sua história, mas Cristo quando morreu, Ele conhecia a sua vida, conhecia a sua história e sabia o dia que você iria crer nessa obra completa, nessa obra maravilhosa. Pastor, eu não aguento mais, eu creio, eu preciso desse Jesus na minha vida, o que eu faço? Onde você está, nesse local, nos assistindo, feche os teus olhos, junto com a igreja, nós vamos estar aqui orando, uma oração simples, mas que vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida como ela mudou a nossa vida. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque naquela cruz, Tu morreste pelos meus pecados. Senhor Jesus, muito obrigado, mesmo eu não merecendo, mas o Senhor fez por mim. E nesse momento, eu abro o meu coração e te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu creio, conforme a Tua palavra, que diz: aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a minha vida, a partir desse momento, é uma nova vida. É uma nova vida. Muito obrigado, porque hoje, a partir de hoje, o meu relacionamento contigo não será como um Deus distante, mas como um Pai presente. Muito obrigado, Jesus. Amém, 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 Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos adorar o Senhor uma vez mais, depois vamos orar encerrando a celebração. Adore agora, talvez de uma forma, diga: eu quero adorar esse Cristo que ressuscitou. Adorar de uma forma, adorar, expressar o seu louvor, a sua gratidão, né, por aquilo que Ele já fez na sua vida. E Ele já fez tudo na minha vida e na sua vida. Vamos adorá-lo. Você tem liberdade para fazer da forma que você entende. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Imensa graça de te receber. Obrigado, Jesus. Amor igual ao teu não encontrei. Jamais. Em meio às trevas vi brilhar a luz, refletindo os olhos de Jesus. A condenação ficou para trás. Hoje tenho vida, hoje tenho paz. Aleluia. Teu Espírito habita em Obrigado, mim. Jesus. Não mais vivo eu, mas Tu vives em mim. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal. Na cruz venceu por mim, Ele já venceu, me chama de filho. Glória a Deus. Me livra da escravidão. Obrigado, Jesus. Nele sou herdeiro. Obrigado. Chamado pra reinar. Imensa graça de te receber. Amor igual ao teu não encontrei. Em
meio às trevas vi brilhar a luz, refletindo os olhos de Jesus. A condenação ficou pra trás. Hoje tenho vida, hoje tenho paz. Teu Espírito habita em mim. Não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão, nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Não há o que possa fazer, somente preciso crer que tudo está completo. Me amaste pelo que sou, não por aquilo que sei. Tu escolheste a mim. Não há o que possa fazer, somente preciso crer que tudo está completo. Me amaste pelo que sou, não por aquilo que sei. Tu escolheste a mim. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão, nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Ele venceu, me chama de filho, me livra da escravidão, nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Graça real, Sinta o abraço do Pai, está aí abraçando você. Deixa Ele te abraçar, deixa Ele te abraçar, deixa Ele mostrar mais e mais esse amor, o amor do Pai pelo seu filho, a sua filha. Sinta pela fé a presença do Pai, não do acusador, não de um carrasco, mas o Pai te abraçando, o Pai dizendo o quanto Ele te ama, o quanto Ele te ama, o quanto Ele te ama. Mesmo que você queira abrir os seus lábios para se justificar, para querer dizer, Pai, eu errei aqui, errei lá, Ele diz, não, meu filho, minha filha, eu não quero ouvir, eu quero que você sinta, que você usufrua da minha presença, que você usufrua da minha presença, que você respire a minha presença. Nesse abraço, meu amado, minha amada, Ele está curando vidas agora, curando traumas, talvez alguém com algum trauma, desde muito tempo, talvez uma vida, talvez uma pessoa que te feriu, alguém que tenha te ferido, mas com esse abraço Ele está curando, está derramando paz, derramando alegria,
mais do que Ele já tem derramado ainda. Você não precisa ser triste, você não precisa viver de cabeça baixa, você não precisa viver como um derrotado, como uma derrotada, não. A obra que Ele fez é uma obra completa. E Ele está chamando você de filho, de filha. Não ouça as vozes que queiram te botar para baixo, as vozes da derrota, as vozes do fracasso, as vozes da depressão, as vozes da mentira, a voz da tristeza, do ódio, a voz da falta do perdão. Rejeite essas vozes, fique com o Espírito Santo, fique com Ele que está ministrando na sua vida agora. Ele está lembrando de pessoas que talvez se feriram em algum momento, em alguma situação, e Ele diz: eu morri por essa pessoa, assim como eu já te sarei, assim como eu sarei várias feridas, estou sarando essa também agora. Como feriram a mim, vão ferir, mas o importante é que a obra que eu fiz é uma obra completa. Tem perdão, tem cura, tem libertação, tem muita paz, tem alegria. Oh, Jesus, obrigado, papai. Pastor, eu tenho passado um momento difícil na área financeira. Sinto o abraço do Pai. Ele tem toda a provisão. Não queira entender como, quando, só receba pela fé. A provisão já foi liberada, as portas já estão abertas, os céus já estão abertos, eles já estão, não serão, já estão abertos sobre a sua vida. Aquilo que você tem lutado por dias, por semanas, meses, alguns até anos, o Pai simplesmente diz: já está aí, já está aí, já está aí. Creia, creia, creia e receba, usufrua. Ah, mas e o inimigo, pastor? Ah, e o inimigo, pastor? O inimigo já foi derrotado, o inimigo já está derrotado. Ele pode investir, ele investe, mas se você entende quem você é, essa obra é uma obra que já venceu ele, que já destruiu ele, que já aniquilou ele. Creia e seja feliz, viva a alegria verdadeira, viva a paz verdadeira, viva o amor verdadeiro que Cristo derramou em cada coração. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por uma semana extraordinária, uma semana poderosa que já se iniciou com os céus abertos, uma semana com provisão, uma semana com sustento, uma semana, papai, com milagres, com maravilhas, com sobrenatural, uma semana extraordinária já tem se iniciado. Obrigado, porque, Pai, se houver alguma necessidade, ela já foi suprida em Cristo Jesus e nós tomamos posse desta provisão, desse suprimento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Sinta-se abraçado, permaneça abençoado, permaneça abençoada. Uma ótima semana para todos vocês. Permaneça, celebre a Deus. Nasce um novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós. Tudo se transforma, todo passado fica pra trás. E traz vida, liberdade, que me chama a um novo tempo, novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos e o futuro já começou.
novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós, tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Me traz vida, liberdade, que me chama a um novo tempo, um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos, que o futuro já começou. O som da minha voz faz destruir as muralhas, o som da minha voz faz as cidades curadas. Deus me deu um novo som que me faz rugir. Ao som da minha voz